Vamos fechar nossos olhinhos e nos conectar com Deus, Jesus e todos os espíritos amigos, pedindo licença para a gente começar mais uma noite de estudo, que a gente possa aprender muita coisa boa e estar sempre pertinho de Deus em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora que a gente já está sintonizado com Deus e Jesus, vamos ouvir uma historinha? E depois a gente volta para conversar. Até já! Uma história chamada Os Pombos. Ela foi escrita pela Maria Ida Bachega Bolsoni e foi publicada no livro A Vida Ensinou. E a história começa assim. Joãozinho era um menino dos seus 8, 9 anos, que todo dia, quando retornava da escola, passava por uma praça onde haviam muitos pombos. Lá naquela praça havia também um jardineiro, o seu Dagoberto. Era um homem muito humilde e trabalhador que toda tarde parava um pouco seu serviço para alimentar os pombos. E Joãozinho gostava muito de observar como seu Dagoberto tratava os pombos com muito amor, e ele gostava de ver aquele movimento, aquela revoada de pombos vindo comer milho e voltando para as árvores. Certo dia, Joãozinho estava com seu amigo Marcelo conversando com seu Dagoberto. De repente, Joãozinho falou: "Olha, seu Dagoberto, aquela pombinha está com a asa ferida. Como ela vai voar desse jeito? Vai ser impossível." Seu Dagoberto parou e olhou pensativo e falou assim: realmente, mas existem muitos homens também com as asas quebradas." Joãozinho olhou para o Marcelo. Homem com asa quebrada? Não entenderam nada. Seu Dagoberto logo esclareceu: "Meninos, vocês têm frequentado a escola. Lá vocês estudam quantos seres humanos têm evoluído em ciência, em tecnologia, mas pela falta de sentimentos nobres, de amor, de caridade, todo esse conhecimento não beneficia todas as pessoas. Apenas uma parcela da população é beneficiada. Para que o ser humano seja realmente feliz, é necessário que desenvolva duas asas: a asa do conhecimento e a asa do amor. Eu tenho a impressão que a asa do amor anda meio quebrada por causa do orgulho e do egoísmo que todos nós ainda carregamos dentro de nós. E é por isso que muitos de nós não conseguem voar em direção à verdadeira felicidade, porque ainda nos apegamos muito aos bens materiais e desenvolvemos apenas a asa do conhecimento. Mas quando nós conseguirmos nos livrar do orgulho, do egoísmo e desenvolvermos nossas virtudes, a bondade, a humildade, a fraternidade, a caridade, aí sim desenvolveremos também a asa do amor. E aí poderemos voar rumo à felicidade verdadeira, rumo à perfeição. Então, seu Dagoberto finalizou dizendo: "Por isso, meninos, vocês devem continuar a se instruir bastante para desenvolver a asa do conhecimento, mas sem esquecer de deixar os bons sentimentos crescerem no seu coração, para desenvolverem também a asa do amor. E dessa forma, vocês vão poder voar rumo à felicidade verdadeira, rumo à perfeição." Mas para chegar lá, Deus nos dá muitas chances, através das várias encarnações. Só que isso é uma outra história, que eu posso contar para vocês um outro dia, tá bom? Os meninos se olharam e disseram: "Tá bom, seu Dagoberto, muito obrigada. Até amanhã." Seu Dagoberto falou: "Até amanhã, meninos, vão com Deus." E essa
Oi! Agora que a gente assistiu a historinha de hoje, vamos conversar um pouquinho? O tema da história é lei de progresso. Você sabe o que significa lei de progresso? Progresso significa se tornar melhor, evoluir. Então a lei de progresso tem a ver com toda a oportunidade que Deus nos dá de aprender e de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos pensar assim, nós nascemos como bebês e vamos crescendo, viramos criança, depois adolescente, adulto e por fim idoso. Nesse processo, a gente aprende a andar, a escrever, começamos a trabalhar e por aí vai. Ou seja, não somos crianças para sempre, vamos progredindo e evoluindo. E quer saber um segredo? Tudo que a gente aprende fica guardado para sempre com a gente. Não é possível desaprender. Todos nós temos uma sementinha do progresso dentro da gente, que vai crescendo e crescendo e crescendo. Todos os dias a gente vai aprendendo coisas novas, inclusive o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade para escolhermos por qual caminho seguir. Então, a gente progride quando damos tchau pro orgulho e pro egoísmo, que nos fazem só pensar na gente e nos acharmos os melhores do mundo. E começamos a fazer o bem, a ajudar o próximo, a sermos pacientes e a desenvolver também a asa do amor que a gente viu na historinha. E cada um leva o seu tempo para aprender. Se eu, por exemplo, já sei ler e meu amiguinho ainda não, eu preciso ter paciência com ele e também posso ajudá-lo sempre que possível. E sabe o que é mais legal? Todos os dias temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Então, vamos fazer um combinado? Daqui pra frente, toda vez que a gente tiver um comportamento ou pensamento ruim, vamos respirar fundo, usar o nosso erro como aprendizado e na próxima vez tentar agir melhor. Assim, vamos todos juntos progredindo. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. És um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina. É tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho abençoa nós amigos a caminho da
do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Quero dar boas-vindas a todos e todas que estejam aqui nos assistindo. Nós sempre convidamos a todos que acessem aqui a descrição do vídeo, onde terão informações sobre a respeito da casa e pelo link, né, do jornalzinho do SEM. Vocês poderão ter acesso à localização da casa, para quem não conhece, as atividades, os cursos, evangelização, reuniões públicas presenciais e campanhas assistenciais, enfim, todas as atividades que compõem a nossa casa, né? Então, não deixem também de dar o like ao final da reunião, isso nos ajuda a manter essa divulgação através desse canal. Hoje nós estamos assim, muito felizes com a presença do palestrante Luiz Jerônimo, que gentilmente atendeu o nosso convite e vai nos trazer o tema O Espírito Imortal. Então é importante, né, para a gente compreender, né, o sentido da nossa condição de espíritos.
Então agradecemos aí a gentileza do Luiz Jerônimo e convidamos a todos para esse momento muito especial da palestra do mês. Até lá! Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, item 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é o estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhes as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é uma simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como um sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Deus Todo-Poderoso, justo, bondoso, amado e querido, Jesus, nosso irmão, nosso governador planetário, espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, que tanto nos intui. Queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai, em Teu nome, trazendo mais essa conversa, mais esse estudo, para que a gente, Pai, consiga absorver, praticar e nos melhorarmos, Pai. Melhorarmos a nós mesmos e ajudarmos aos nossos irmãos ao nosso redor também com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, que nós consigamos ter as nossas mentes abertas e os nossos corações, Pai, para absorver tudo que vai ser dito aqui hoje. Em Teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga, nós te pedimos permissão para fazermos esse estudo, iniciarmos esse trabalho, em nome de todo crescimento, em nome da lei do progresso, Pai. Que assim seja. Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que é extremamente nobre e complexo, que é o espírito imortal. Bom, não é uma missão tão fácil, mas nós vamos nos ater aqui àquilo que a espiritualidade nos permitiu e nos permite saber até hoje, né, com relação ao espírito imortal. Kardec, quando ele teve a oportunidade, né, de questionar a espiritualidade a respeito do espírito imortal, ele fez isso lá na questão número 23 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta à espiritualidade o que é o espírito. E a espiritualidade responde a Kardec que o espírito é o princípio inteligente do universo. E Kardec continua no questionamento. Tá, então,
qual é a natureza íntima do espírito? E a espiritualidade responde para Kardec que, para nós, encarnados, espíritos encarnados, não é fácil analisar o espírito através da nossa linguagem. Por quê? Porque nós ainda não podemos apalpá-lo, nós não conseguimos pegar o espírito, nós não conseguimos vê-lo. E por isso a gente acaba associando ao nada. E a espiritualidade enfatiza que o nada não existe, logo o espírito é alguma coisa. Só que ele foge totalmente à nossa compreensão. E assim, dificilmente nós vamos conseguir conceituar o espírito, porque a sua estrutura, ou seja, a estrutura do espiritual, ela é algo totalmente fora da nossa compreensão. E somente com o passar do tempo e o nosso aprimoramento moral, nós vamos conseguir a compreender melhor, saber mais do que nós sabemos hoje. Porque conhecer o Espírito é praticamente conhecer a Deus, dada a sua complexidade e a nossa limitação. Além do fato de que nós não temos nada com o que comparar o Espírito em termos de matéria. A gente não tem como fazer essa comparação. Nós ainda, dentro do nosso campo de limitação, a espiritualidade nos diz que nós temos ainda inúmeras coisas para conhecermos antes mesmo de a gente querer conhecer a estrutura íntima do espírito. Não é que a espiritualidade ela não queira que a gente avance nas nossas pesquisas científicas, que nós não evoluamos. Não é isso. Mas a natureza ela não dá saltos. E a gente sabe disso. Antes mesmo de nós queremos adentrar na estrutura íntima da alma, na estrutura íntima do espírito, nós precisamos harmonizar os nossos pensamentos. Saber fazer bom uso das nossas palavras, criar condições dentro e fora de nós mesmos para que a gente tenha certeza de que o amor é realmente aquilo que nos move. Porque assim, como que nós podemos querer conhecer a estrutura íntima do espírito se nós não conhecemos nem o nosso corpo físico? E o corpo físico a gente consegue apalpar, a gente tem pleno domínio sobre ele, mas a gente não consegue conhecê-lo ainda na sua totalidade. O espírito, o corpo material, o corpo físico, ele é uma das máquinas mais maravilhosas, se não a mais maravilhosa do mundo já criada. E a gente ainda não consegue conhecê-lo na sua totalidade. Além disso, como nós podemos querer conhecer o espírito na sua estrutura íntima se nós ainda moralmente temos tantas limitações? Porque a gente ainda não aprendeu a amar, a gente ainda não é caridoso, a gente ainda não sabe realmente ser humilde, ainda somos invejosos, orgulhosos, egoístas e por aí vai, não é verdade? Então, é importante que a gente realmente tenha consciência do abismo que ainda existe entre o nosso estado evolutivo atual e aquele estado necessário que a gente precisa, para conhecer de fato a estrutura íntima do espírito. E é exatamente por isso que a doutrina dos espíritos, ela tanto nos auxilia através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que a gente realmente consiga, fazer a nossa reforma íntima. O Espiritismo, ele nos convida a fazer a nossa reforma íntima pautado em todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É mais fácil e de mais bom senso de que a gente foque e direcione as nossas atividades, o nosso dia a dia, a nossa reforma, na direção do nosso crescimento espiritual, antes mesmo de tentar desvendarmos toda a estrutura íntima da espiritualidade, do espírito em si. Por enquanto, nós vamos nos ater àquilo que Jesus e Deus já nos permite saber através da espiritualidade. E o que a gente tem que ter como missão, como foco, é realmente obedecer às leis de Deus. E com isso, com certeza, aproveitar esta oportunidade de estudarmos, nos aprofundarmos nas leis de Deus, para que a gente melhore a nossa trajetória, deixar que isso traga luz para que a gente melhore essa nossa trajetória para chegarmos à perfeição. Ou seja, nós estamos fadados a sermos perfeitos. Fomos criados para isso. Então vamos realmente tomar o estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus, obedecer às leis de Deus, conhecê-las e trilhar esse caminho. Isso é que tem que ser o nosso foco. Vamos falar agora
daquilo que realmente a espiritualidade nos esclarece a respeito do espírito. Como eu já respondido lá na questão número 23, o espírito ele é o princípio inteligente do universo, conforme Kardec coloca. Isso significa dizer que a inteligência é um atributo dele, um atributo essencial do espírito. E nós podemos ver isso não só no Livro dos Espíritos, mas em várias outras escritas, várias outras literaturas espíritas, como o Mundo em Evolução dos Mundos, de André Luiz, a Gênese e diversas outras obras que a gente pode estar vendo isso. Então acontece o seguinte: Deus, quando ele criou no princípio material, lá quando ele criou no início de tudo o princípio material e o princípio inteligente, o princípio inteligente ele não era espírito e o princípio material ele ainda não era matéria. No momento em que se uniu o princípio inteligente e o princípio material, o princípio material passou a ser dotado de inteligência. E então criou-se o fluido cósmico universal, que é a estrutura, né, que é a estrutura, a base de toda a matéria existente. Ao longo de todos esses processos evolutivos, após bilhões e bilhões de anos, nós temos o conhecimento da composição dos primeiros átomos, das estrelas, que por sua vez se uniram, as estrelas se uniram e formaram as galáxias, certo? Nós também temos a formação dos minerais, só que dentro de todo esse processo evolutivo, de todas essas etapas, o princípio inteligente ele estava ali ativo como sendo assim um modelador de tudo que existe. E aí, após se liberar dos minerais, o princípio inteligente ele evoluiu para as formas mais primitivas de vida, como os vírus, os seres unicelulares, e, obviamente, encobrindo todo o planeta Terra. Depois de todas essas etapas, né, o princípio inteligente ele passa pelas formações unicelulares, vegetais, animais invertebrados, répteis, aves, mamíferos, até chegar à condição humana e tornar-se espírito independente, espírito livre, independente, capaz, inclusive, de se direcionar o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Então, o espírito ele evoluiu a partir do princípio inteligente, se tornando individualidade. Nós, que aqui estamos agora fazendo esse estudo, nós somos espíritos, mas passamos por todas essas etapas evolutivas antes de chegarmos a essa condição atual que nós estamos hoje. Só que, com isso, nós já trazemos dentro de nós todos esses atributos que Deus já nos dotou para que a gente consiga, ao longo da nossa existência, ir despertando esses conhecimentos e chegarmos até a perfeição. Por isso é que quando nós falamos que nós temos uma urgência em nos conhecermos a nós mesmos, não é no sentido da gente conhecer de fato a estrutura íntima do espírito, não. É no sentido de educarmos a nós mesmos, educarmos os nossos hábitos, porque a gente ainda sabe a distância que existe entre o estado evolutivo atual e o que a gente precisa realmente para chegar à perfeição. E é muito longo, né? O espírito ele é diferenciado ele é diferenciado de tudo pelo fato de ter a inteligência, correto? Que comanda a razão pelo livre-arbítrio na escolha daquilo que é melhor para o nosso crescimento. O espírito ele não é uma propriedade da matéria, são coisas distintas. O espírito ele se serve da matéria para intelectualizá-la, né? Para fazer com que a matéria saia dessa sua inércia, tenha a sua importância dentro do processo evolutivo, porque nós precisamos dela para caminharmos, para evoluirmos. A gente precisa da matéria para a gente evoluir através do processo reencarnatório. Mas a gente precisa entender que matéria é matéria e espírito é espírito, né? O espírito ele não perde a sua individualidade, embora muitos pensem. Ele garante cada vez mais a sua individualidade na conquista, na direção da luz divina. E ele sempre vai acontecer de forma irreversível e intransferível. Embora a gente esteja ainda num mundo de provas e expiações, né, um mundo imperfeito,
Um dos fatores que movem a humanidade é realmente essa busca pelo conhecimento do Espírito, né? E a ciência já vem trabalhando nisso há muito tempo. Inclusive, já conseguiu sentir a presença do Espírito em muitas das suas pesquisas. Há um interesse gigantesco na comunidade científica e filosófica, né, em conhecer os mistérios do Espírito. E isso tem trazido muitos benefícios para todos os povos, inclusive até de certa forma melhorando a fé humana, né? Porque quanto mais nós estudamos, mais nós tomamos conhecimento dos segredos da natureza, que são extremamente compatíveis com as naturezas, com os segredos da espiritualidade, do Espírito. E isso acaba trazendo para a gente luz e força para que a gente consiga, de certa forma, adquirir, antecipar um pouquinho essa nossa libertação espiritual. Não existe nenhuma família sequer no planeta Terra que já não tenha passado por algum fenômeno de ordem espiritual. Quanto mais o tempo avança, mais as evidências vão ficando cada vez mais visíveis e inegáveis. As comunicações com a espiritualidade, elas se consolidam, né, em ideias, e elas acabam inspirando diversos escritores de todas as áreas de conhecimento. E isso traz para a gente o quê? Progresso. E esse processo, ele é da vontade de Deus. Né? O progresso da humanidade, isso acontece o tempo todo, faz parte da benevolência divina, no sentido de amparar a humanidade na evolução. Se nós ainda não conhecemos, né, ou se nós ainda não conseguimos, né, compreender tudo que a gente quer de fato saber, é porque nós ainda não estamos preparados para isso. E não há nada de mal nisso não, tá, pessoal? O que a gente precisa é manter a nossa serenidade e a nossa certeza, a nossa perseverança, porque no momento certo nós vamos ter condições de absorver todo o impacto dessas revelações que a espiritualidade pode nos dar. Tudo, absolutamente tudo que existe no universo é a criação de Deus. E a gente sabe disso, né, pessoal? Do vírus, conforme eu falei agora há pouco, até os homens, dos homens até os anjos, da matéria interatômica aos mundos, dos mundos às galáxias. Isso tudo isso, absolutamente tudo, ligado pelos fios invisíveis do amor divino e obedecendo incondicionalmente a uma harmonia pré-estabelecida por ele. E o engraçado é que quanto mais a gente vai estudando, a gente vai descobrindo, né, que essas leis às quais a gente deve obedecer, elas foram criadas porque nós ainda somos inferiores. Nós sabemos que o mundo onde nós vivemos ainda existem prisões porque ainda existem desobedientes. Nós sabemos que existem escola para aqueles ainda que precisam aprender, precisam saber. Sabemos que existem hospitais para aqueles que ainda são doentes. Então, quando nós conquistarmos, né, o nosso equilíbrio interno e conseguirmos nos equilibrar com tudo aquilo que existe, tudo isso vai melhorar, porque Deus não erra nunca, pessoal. A gente sabe disso. Todos nós coexistimos. Matéria, espírito, fluido, energia, etc, etc, etc. Mas todos nós somos irmãos pela unidade universal da nossa criação. Tanto o elemento material quanto o elemento espiritual saíram do hálito divino. Então, ambos estão também em processo de despertamento ali. O livro dos Espíritos já nos esclarece a respeito disso. A verdade de Deus, ela não pode ser mudada pelo homem. Ela tem que ser obedecida. Nós que estamos aqui no planeta Terra, nós ainda fazemos parte de uma escala de espíritos que começam a receber as primeiras lições ali do que é realmente a vida. A gente ainda não sabe muita coisa, é fato disso. Mas o aprendizado, ele é infinito, ele acontece aqui como em todos os outros reinos. Muitos de nós ainda questionam, né, a respeito da imaterialidade dos espíritos. O espírito imaterial, incorpóreo, e a espiritualidade, ela nos esclarece que o melhor termo para que a gente se refira ao espírito é incorpóreo. Porque o espírito, ele é a matéria quintessenciada. E é tão etérea que acaba fugindo totalmente à nossa compreensão, conforme eu falei no início do estudo, né? A espiritualidade, ela diz que os espíritos, eles são
imateriais porque a sua essência ela é diferente. Ele diz que o espírito é imaterial porque a sua essência ela é diferente de tudo aquilo que a gente conhece como matéria. A gente não tem como comparar o espírito com outra coisa que a gente entenda. Por isso é que o espírito ele é chamado de incorpóreo, porque ele não tem necessariamente um corpo. E além de serem incorpóreos, eles são indivisíveis, infinitos. Porque se Deus nos criou à sua semelhança, nós somos eternos. E o tempo para nós ele acaba acontecendo de uma forma benéfica, né? Quanto mais o tempo passa, mais nós nos renovamos. Quanto mais velhos, mais nos tornamos menos primitivos. Essa é a verdade. Embora a gente não se dê conta, lá no mundo espiritual, se estuda muito os mistérios de Deus e principalmente no que se refere à filosofia, ao amor, os assuntos, né, de todos que a gente precisa ter para poder fazer o nosso processo evolutivo. Mas aqueles assuntos que são mais profundos com relação à divindade, eles ainda também não têm conhecimento, não têm entendimento. Mas nós não podemos reclamar de nada na nossa espiritualidade amiga, porque tudo que a espiritualidade conhece, tudo que a espiritualidade já permite nos dizer, eles assim o fazem. Em relação ao próprio mundo espiritual, ou mundo das inteligências incorpóreas, digamos assim, a espiritualidade ela nos diz que existem muitas faixas de espíritos onde ele se organiza. Lugares que onde são levantados cidades, edifícios, colônias, postos de socorro, né? Casas de todos os tipos, jardins, lavouras, olha, e tudo isso para o bem-estar de todas aquelas almas que convivem ali naquele ambiente. É claro, e muitas outras coisas que vão ser reveladas quando realmente puderem ser. A Terra, na verdade, ela é uma cópia dessas construções fluídicas. O mundo espírita, ele é o mundo principal. E ele pré-existe e ele sobrevive a tudo. Ele é mais real do que o corpo físico, né? Do que o mundo físico. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. E lá a vida dos espíritos é semelhante à da Terra. Por quê? Porque antes de reencarnarem, os espíritos eles aprendem lá como vão lidar, como vão fazer com tudo aqui na Terra. E existem também, né, os planos astrais que são inferiores, né, com as mesmas características que a Terra ou até bem inferiores, e com aqueles espíritos que são afins, digamos assim. Mas se nós queremos realmente, quando chegarmos na espiritualidade, termos boas companhias, né, gozarmos de boas companhias ali, o que nós temos que fazer primeiro? Temos que fazer a nossa parte aqui na Terra. Temos que ser caridosos, amar a Deus como o próximo, amar a Deus como a nós mesmos e ao próximo, né? Então, assim, temos que fazer a nossa parte muito bem feita, da melhor forma que a gente acha, que a gente encontrar, que a gente conseguir seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque o nosso estágio, ele é aqui nesse mundo de transição, mas o nosso mundo real é lá na espiritualidade. E ainda bem que nós temos o Espiritismo e os Espíritos superiores sempre nos trazendo novos ensinamentos, né, desvendando os segredos da espiritualidade que ajuda no nosso processo evolutivo. A própria ciência ela já vem avançando muito nos estudos da espiritualidade, mesmo sem saber, porque ao se aprofundar no conhecimento das relações humanas, por exemplo, a ciência acaba trazendo esse estreitamento entre ciência, filosofia e religião. E isso, ele já consegue, inclusive, né, confirmar a existência da antimatéria. Olha que evolução nesse sentido, não é verdade? E essa perseguição, por exemplo, da ciência com relação à inteligência artificial, a gente vê ali, demonstra o quanto a ciência se aprofunda na busca do conhecimento da origem da inteligência. E aí que é que vem o conflito, porque a inteligência ela é um atributo do espírito e não do corpo físico. Né? Aonde está a inteligência? A pergunta que vale não sei quantos milhões. E a ciência ainda não consegue responder essa pergunta, não. Mas ela vai responder, com certeza ela vai responder.
Por mais que eles neguem a existência de Deus e a sua benevolência, Deus é Pai. E ele vai saber aguardar, ele sabe exatamente aguardar o momento certo de evolução da humanidade em relação ao nosso crescimento terrestre, ao conhecimento da espiritualidade. Ele realmente tem paciência e a gente vai chegar lá, não tem jeito. Essa interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele sempre vai existir. Os espíritos, eles são cidadãos universais, né? E eles se locomovem, né? Eles visitam todos os reinos, né? Como se isso fosse uma coisa muito simples para ele, e é realmente de fato, né? Como se eles estivessem estivessem ali no seu quintal, e na força do pensamento. É claro que isso acontece de acordo com a condição de cada espírito, né? Para os espíritos puros, por exemplo, não existem barreiras, porque eles podem se locomover, visitar vários reinos como se fosse assim, simples. Mas só que esses espíritos puros, eles estão ligados à Terra, por exemplo, né, pelos compromissos que eles assumiram em relação à humanidade, né, encarnada, aos espíritos encarnados aqui, para nos ajudarmos no nosso processo evolutivo e a gente trilhar o nosso caminho da melhor forma. Daí a importância que a gente fala em nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima para que a gente consiga estar em sintonia, ter as nossas mentes e os nossos ouvidos abertos, os nossos corações, para entrar em sintonia com esses espíritos que estão aqui para nos ajudar. Vigiar e orar, não é isso que acontece? Agora a gente pensa, se esses espíritos evoluídos eles conseguem, né, rasgar os espaços na velocidade do pensamento, né, como duvidar que Deus esteja realmente em todos os lugares e também Jesus quando alguém se reúne em seu nome? É ou não é? O Espírito, ele é uma chama divina, ele é consciente e o pensamento dele é um atributo que, inclusive, é esse pensamento que leva ele a conhecer todos os outros mundos, desde que, obviamente, que ele tenha condições para isso. A espiritualidade, ela nos explica também que o Espírito, ele é indivisível, porém, ele pode aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, ou seja, ele tem o poder de irradiação das suas mensagens e também das suas imagens para vários lugares ao mesmo tempo. E é claro que essas velocidades, né, que os espíritos eles percorrem são de acordo com a evolução de cada espírito, ok? Tem determinados espíritos, por exemplo, que eles são tão materializados que os meios de locomoção deles são bem semelhantes aos dos encarnados, e às vezes até pior, tá? E uma coisa que a gente questiona muito também é se a matéria ela opõe obstáculo ao espírito. E a espiritualidade responde que não, pois o espírito ele é livre e a matéria não opõe obstáculo a ele. Porém, é importante que a gente saiba que isso só acontece com os espíritos superiores, que devido ao seu grau de elevação, né, dominam esses obstáculos físicos. Em se tratando dos espíritos inferiores, a matéria acaba sendo realmente um empecilho. Ela pode ser um obstáculo para ele, porque ele ainda se encontra muito materializado e não tem condições de atravessar essa matéria como os espíritos já evoluídos. E é impressionante quanto mais a gente estuda, né, a gente vai aprendendo que o nosso processo evolutivo ele depende muito do aprimoramento dos nossos pensamentos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós sabemos que o corpo, que os espíritos, eles são revestidos de uma matéria, de uma roupagem semimaterial chamado perispírito, correto? E o perispírito, ele envolve o espírito e é o principal elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Além disso, o perispírito, ele tem as suas características, as suas propriedades de acordo com o mundo no qual ele está inserido e também de acordo com o estado evolutivo daquele espírito que ele está revestindo. Sendo assim, os espíritos que são mais grosseiros, por exemplo, eles, ao passarem pelo fogo, eles podem se queimar. Ao entrarem na água, é possível que eles passem e se sintam mal também. A própria parede pode ser um obstáculo para eles. E a chave para eles vencerem esses obstáculos, para superar essas barreiras, está exatamente na mente, que está ligada à emotividade, ou seja,
Enquanto esses espíritos eles não se derem conta, né, do poder grandioso que é o pensamento, que é a purificação dos pensamentos, eles vão sofrer as consequências pelos seus atos, pela sua ignorância. Isso é fato. Vocês já perceberam que quase todas as mensagens que a espiritualidade nos passa são na direção de nós educarmos a nossa mente, de nós purificarmos os nossos pensamentos? No mundo espiritual, dentro do processo de aprimoramento das almas, eles estudam muito o poder da mente e como aplicar, né, todos esses valores do poder da mente na vida. Isso acontece quase que na totalidade. Por isso que os espíritos superiores eles são inabaláveis, eles têm uma consciência imperturbável. E esse é o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos aprender os meios dignos, estudar e aprender os meios dignos para que a gente consiga realmente melhorar os nossos pensamentos e consigamos nos libertar de todos esses obstáculos que nós mesmos criamos para a gente. E o Evangelho do nosso Mestre Jesus, pessoal, é o nosso caminho para essa educação. Nós somos iguais na nossa genealogia divina, mas muito diferentes no que se refere ao nosso despertamento espiritual. Cada espírito se encontra exatamente no grau de evolução em que conquistou até agora, mas a sua individualidade ela é mantida, ou seja, cada um de nós é um universo separado, é um universo diferente. Por isso que Deus criou as suas leis justas, né, e sábias, no sentido de dar a cada um de nós aquilo que realmente merece. E nós temos de obedecer a essas leis de Deus, né? Seja aonde nós estivermos, seja em qual ordem nós estivermos, a que classe pertencermos, não tem como ser diferente. Porque se existe uma hierarquia espiritual, ela acontece não por imposição, mas por conquista. E falando um pouquinho nessa classificação, a espiritualidade ela nos esclarece que os espíritos eles são de diferentes ordens, pelo grau alcançado e pelo tempo que eles trabalham na sua maturidade espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, o corpo físico, tá? A estrutura, o corpo físico de uma pessoa correta e o corpo físico de uma pessoa pecadora, eles serão iguais na sua estrutura. A formação biológica ela é a mesma, porém são espíritos totalmente diferentes. E ainda assim, Deus dá a ambos as mesmas condições, né, de crescimento e assistência divina. Não há distinção. No mundo espiritual, essas divisões elas acontecem da mesma forma, ou seja, colhemos exatamente aquilo que plantamos na lavoura das nossas consciências. E o retorno, ele é fiel a exatamente o que nós somos. Isso não tem jeito. Isso mostra o quanto Deus é benevolente, né? Porque Ele não beneficia ninguém em detrimento de outro. Deus ministra exatamente os seus ensinamentos e de acordo com o que cada um precisa na sua individualidade. Isso aqui... o problema é que nós é que somos rebeldes e às vezes a gente só acaba aprendendo pela dor. A humanidade só aprende pela dor. Falando um pouquinho dessas ordens que eu mencionei, a espiritualidade ela diz que as ordens espirituais elas são divididas em 3 principais classes, tá? Que são os espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. E dentro de cada ordem dessa existem as suas classificações e subclassificações. Então, os espíritos de primeira ordem, lá na primeira ordem, são onde já estão os espíritos puros, aqueles que já atingiram o grau supremo da perfeição, que são os espíritos de primeira classe. Na segunda ordem, são aqueles espíritos que estão ali no meio do caminho, ou seja, são aqueles em que o desejo do bem já é preponderante, são onde o espírito já sobrepõe a matéria, e eles são divididos em 4 classes. A segunda classe, que são os espíritos superiores, a terceira classe, que são os espíritos de sabedoria, a quarta classe, que são os espíritos sábios, e a quinta classe, que são os espíritos benévolos. Em relação à terceira ordem, é onde já estão aqueles espíritos que ainda se encontram na parte inferior da escala, digamos assim. Ou seja,
são aqueles espíritos aonde ainda persevera o mal, a preponderância ao mal, aonde a matéria ainda sobrepõe o espírito. São os espíritos imperfeitos. E também todas as paixões, né, que acabam atrasando o desenvolvimento, né, a evolução. Não sei se vocês entenderam algo em comum, mas é exatamente aonde nós nos encontramos, nos espíritos de terceira ordem. E esses espíritos de terceira ordem, eles são divididos em 5 classes. A 6ª classe, que são os espíritos batedores ou perturbadores. A 7ª classe, que são os espíritos neutros. A 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios. A 9ª classe, que é dos espíritos levianos. E a 10ª classe, que são os espíritos impuros. Bom, seria muito bom que eu realmente tivesse tempo, que a gente conseguisse adentrar em cada uma dessas classes aí. Mas como a gente não vai ter tempo para isso, eu vou me atentar aqui àquela classe onde nós estamos inseridos. E é muito importante, antes de tudo, pessoal, a gente ter consciência de que cada alma, ela se encontra exatamente em uma escala diferente, ou seja, nunca 2 espíritos vão ser iguais. Sempre vai haver uma diferença entre eles, mesmo entre aqueles espíritos que têm uma afinidade tem muita afinidade entre eles, mas nunca vai ser, sempre vai ter essa diferença. A classe de espíritos imperfeitos, ela é de uma população imensurável aqui na Terra, e ela é composta por diferentes tipos de entidades, com diversas variações de sentimentos maléficos, e essas variações de sentimentos, elas se ajustam de acordo com cada país e as suas leis por afinidade. Tá? Mas a palavra imperfeição, essa palavra imperfeição, que é utilizada para classificar os espíritos, ela é utilizada por uma questão de vocabulário. Tá? Por quê? Porque sendo Deus perfeito, ele não poderia criar seres imperfeitos. Não faz sentido isso. Então, nós podemos considerar que esses espíritos imperfeitos, eles são, na verdade, primitivos. Ou seja, as suas faculdades ainda elas estão adormecidas. E na medida em que eles forem evoluindo, eles vão realmente se melhorando e sendo menos primitivos. Essa é a verdade. Embora existam, né, aqueles espíritos que ainda têm um desenvolvimento intelectual avançado, eles acabam aliando essa evolução intelectual à maldade. Mas isso não é que eles sejam maus, eles são ignorantes. Mas eles utilizam ainda da sua intelectualidade para fazer o mal. Ou seja, moralmente eles ainda são muito pouco elevados. A Terra está lotada desses espíritos inferiores, porque aqui ainda predomina o mal, pelo fato de existirem mais espíritos impuros do que espíritos elevados. A própria natureza do planeta Terra nos condiciona a isso, porque nós ainda somos um mundo de provas e expiações, mas calma aí também, não significa dizer que a gente está largado em relação a isso, até porque a espiritualidade, né, com toda a sua benevolência, os espíritos bons que vêm aqui na Terra para nos ajudar, mesmo eles estando em escala menor, eles são incansáveis, né? Eles são perseverantes ali, sempre nos ajudando, sempre nos intuindo para que a gente consiga trilhar melhor o nosso caminho. E a gente não precisa se preocupar com isso, porque a espiritualidade realmente ela nos ajuda muito. O que a gente tem que fazer é sempre abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para que a gente consiga ficar atentos a esses bons espíritos. Nós não podemos, pessoal, assim, esmorecer. Né? Nós temos sempre que ter a consciência de que a natureza ela não dá saltos. Só no momento em que a gente realmente conseguir aprimorar, fazer a nossa reforma íntima, nos aprimorarmos, nós vamos ter o nosso aprendizado de acordo com esse nosso processo evolutivo, nesse desenvolvimento. Né? E nós temos que servir de exemplos para esses espíritos que são inferiores, né? Os nossos irmãozinhos que são inferiores, nós temos que servir de exemplo. E como que a gente serve de exemplos para eles? A gente precisa ser caridoso, a gente precisa praticar o Evangelho de Jesus e entender tudo que Jesus nos disse através do seu Evangelho. Né? Esses espíritos eles precisam ser educados pelos exemplos.
Nosso trabalho na caridade, na oração e principalmente pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Esse é o mandamento. E seja qual for o próximo. A superioridade ela é muito demorada, a gente sabe disso, né? Mas ela é fruto da conquista espiritual e o resultado pelo esforço que nós fazemos no nosso dia a dia. Então a gente tem que focar nisso. Enquanto nós ainda tivermos necessidade de estarmos encarnados aqui nesse corpo físico, nós vamos estar longe da perfeição. Mas também a gente não precisa ficar tão encucado com essa questão, qual escala eu estou, qual o grau, qual a ordem que eu estou. Não, o nosso foco é nos melhorarmos moralmente. Esse deve ser o nosso foco. Só que para isso a gente precisa aprender, entender que moral é essa que Jesus nos fala. Né? Daí a importância de nós bebermos da fonte da doutrina espírita, que tanto nos ajuda a entender todos esses preceitos, né, nesse processo, dentro do processo evolutivo, trazendo aquilo que Jesus nos falou e que a gente ainda não tinha condições de entender. O que Jesus nos ensina, na verdade, é para nós despertarmos o nosso melhor, sabermos trabalhar a nossa reforma íntima para que a gente chegue até o Pai por intermédio dele. Porque ninguém chega ao Pai senão por Jesus, não é verdade? Muito se questiona, né, sobre o mal, o bem, sobre anjos e demônios, e muitas das vezes nós fazemos uma confusão danada com esses termos, né, com esse significado, com essas terminologias, e esquecemos muitas das vezes de buscar na própria codificação espírita os esclarecimentos que podem nos fazer entender isso. Né? O reino angélico, por exemplo, ele é habitado pelos espíritos puros, capazes, né, já de entender a filosofia espírita e saber que tem Jesus como seu mestre e modelo. Os anjos, como nós conhecemos e a espiritualidade nos esclarece, são os espíritos puros que já passaram lá por toda essa escala evolutiva na busca da perfeição, né? E isso teve um preço, isso custou. É óbvio que eles fizeram seus sacrifícios, passaram por inúmeros problemas, tiveram dores incontáveis em relação a isso. Mas se não houvessem esses processos, qual seria o mérito? Né? O que aconteceria com os espíritos se não passassem por esses processos de aprendizado? Continuariam ignorantes, distantes do processo evolutivo, não alcançariam o propósito que é serem perfeitos. Ninguém retroage, pessoal, mas ficar prostrado, esperando a morte da bezerra passar, só atrapalha o nosso desenvolvimento. Os espíritos angélicos, eles já despertaram todas as suas qualidades e eles ainda continuam nesse processo de crescimento, de aperfeiçoamento, cada vez mais. E nós temos de seguir exatamente esse mesmo caminho. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que lá nos primórdios da criação do planeta Terra já havia uma comunidade de espíritos puros. Espíritos que atingiram o grau de angelitude, de perfeição, e Deus delegou a essa comunidade de espíritos puros a missão de gerenciar as diretrizes da vida de todas as coletividades planetárias, né? E um desses espíritos angélicos perfeitos era o nosso Mestre Jesus, que acabou se tornando o nosso governador planetário espiritual, certo? Então, essa relação em relação à Terra, né? Essa aproximação de Jesus, e os companheiros, né, de Jesus, na verdade, ele aconteceu em duas ocasiões, que são duas ocasiões fundamentais. A primeira foi quando o planeta Terra ele se desprende da nebulosa solar e se lança no tempo e no espaço, já dando início ao processo de criação de tudo, ou seja, o processo de criação do planeta Terra mesmo, do mundo, tá? E o segundo momento foi quando se decidiu que ele, Jesus, ele viria à Terra trazendo a raça humana os seus ensinamentos imortais através do seu evangelho de amor e de redenção. Então, quando a Terra ela já se iniciou, Jesus já estava em condição de espírito puro há muito tempo. Junto a essa comunidade, né, de espíritos puros, para quê? Para promover todo o trabalho essencial necessário para a formação do planeta. Olha que fantástico isso, pessoal. Isso significa dizer que
Quando nós chegamos no planeta Terra, simples e ignorantes, Jesus já era Espírito puro há muito tempo. Nós já o conhecíamos, já conhecemos Jesus assim. Porém, ele, assim como nós, também foi criado simples e ignorante. Não se tem dúvida, pessoal, de que Jesus foi o ser mais puro que já pisou no planeta Terra. Conquistou a confiança de Deus e conseguiu isso atingindo o ápice da sua evolução, né, graças aos seus próprios esforços. Em relação aos demônios, conforme o pessoal também fala, né, a espiritualidade, ela nos esclarece que se houvessem demônios, seria obra de Deus. Mas seria justo, né, Deus criar todos esses seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente fadados à desgraça? Claro que não faz o menor sentido isso. Esse termo demônio, na verdade, ele vem de outro termo grego chamado de daimon, que significa gênio, inteligência, e se aplica a todos os seres incorpóreos, sendo eles maus ou bons, indistintivamente. O fato é que, ao longo dos séculos, a humanidade, ela, por ignorância, né, e não conhecer os atributos de Deus, obviamente, acabou complicando cada vez mais o nosso entendimento sobre esses termos. Satanás, por exemplo, ele é a personificação do mal de uma forma alegórica, porque como o homem precisa de figuras, né, para poder impressionar uns aos outros, digamos assim, ele criou um ser com essas características grotescas para poder, de certa forma, lembrar os defeitos da humanidade. E assim como Satanás, existem diversas outras figuras aí. A morte, por exemplo, não tem a sua personificação através de uma caveira com a foice? É por aí. O homem, ele fez e faz isso porque é impactante, principalmente para quem é visual. Conforme a questão 131 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade explica que esses demônios de que nós falamos aí, na verdade são os espíritos imperfeitos que acabam se rebelando e se desequilibrando em atitudes que só complicam a sua parte perante a vida. Eles podem estar tanto no plano espiritual quanto no plano físico, isso é, encarnado ou desencarnado, não importa. E eles vão permanecer nessa condição até que eles realmente se decidam dar um passo à frente e seguirem na sua caminhada rumo à perfeição. Com o passar do tempo, obviamente, eles vão perceber de que o mal não compensa e aí passam a fazer o bem. Por isso que eles precisam reencarnar tantas vezes. Se o homem, né, desde lá dos primórdios, ele soubesse realmente que todo o mal que ele fizesse com o seu próximo voltasse a si mesmo, ele com certeza não faria isso, ou pelo menos pagaria menos para ver, né? É óbvio isso, né? A purificação, ela é lenta, mas ela não para. Então, essas alegorias, né, essas imagens, esses seres malignos, metade homem, metade sei lá o que, com rabo, etc., pessoal, não se preocupem com isso, porque são só imagens construídas ao longo dos séculos para nos impressionar. O que nós precisamos entender, meus amigos, é que tudo que existe na criação é criação de Deus, é divina, estão em estágios diferentes. Mas todos nós estamos unidos em um único objetivo, em uma única lei, que é a lei do progresso. Esse é o sopro de Deus. Jesus disse uma vez, né, se referindo aos espíritos inferiores, né, eles não são maus, apenas ignorantes. E é exatamente isso. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela revive o cristianismo, né, e ela nos esclarece que não existem esses demônios na forma que eles são pintados, de forma alguma. Os demônios que existem, na verdade, são aqueles que nós já conhecemos muito bem e que nós precisamos eliminar, que é o quê? O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo e tantos outros que a gente já sabe. A humanidade, ela tem que progredir constantemente. Essa é a lei e nós temos ter consciência de que nós fomos criados para isso. O planeta Terra, ele está passando por um processo, um ciclo de purificação, um momento de transição, onde a benevolência de Deus,
ela vai dar e dará oportunidade a todas essas falanges de espíritos devedores de ressarcirem seus compromissos. Por isso, não adianta nós ficarmos aí nos degladiando contra o mal, ficar lutando contra o mal. Não. O que a gente tem que fazer exatamente é buscar a luta no bem comum, aprimorando as nossas qualidades espirituais. Os bons espíritos já estão aqui, eles têm as suas raízes plantadas aqui no planeta Terra, procurando a todo momento nos ajudar, procurando inspirar aos homens para eles se tornarem melhores, para se tornarem bons. Nós sabemos que os homens fazem o mal e fazem o bem, porém a doutrina dos espíritos, como sendo a volta de Jesus, ela vem nos ajudar a compreender a necessidade realmente de diminuir todo esse mal através da amplificação do bem, através de nós divulgarmos, nos melhorarmos e dominarmos de fato os nossos sentimentos para o bem. Se nós queremos paz, vamos trabalhar pela paz alheia. Se nós queremos amor, vamos amar ao próximo como a nós mesmos, certo? Porque é dando que se recebe. Muita paz a todos e que Jesus esteja sempre conosco. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade de aprendizado com a explanação do companheiro Luiz Jerônimo, para quem pedimos o amparo divino, de modo a iluminar a sua mente, inspirando-o cada vez mais para que continue em sua tarefa de divulgador da doutrina espírita. Gratidão, Jesus, por tudo o que tem proporcionado a cada um de nós e aos queridos que estão em nossos pensamentos e corações. Pedimos que a tua luz envolva a todos por uma sociedade mais justa e fraterna, que abençoe a todas as iniciativas voltadas para o bem e que nós possamos sempre estar conscientes da nossa responsabilidade que não termina nessa encarnação, mas com a nossa trajetória da imortalidade. Graças a Deus. Deus, dá-me forças para entender porque o homem persiste na indiferença que cala o coração, transformando em pedra, afasta de nós este cálice de dor. Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como em todo o universo.
em mim.